E se você pensar que existem pessoas hoje no Brasil de alta patente que sabem sobre o que tá acontecendo, só que devem ter o cu na mão. Porque a gente tá falando de segurança planetária. A gente tá falando de um assunto que é segurança planetária. Esses caras vão abrir o bico de uma coisa. Assim, o Obama, todo mundo passa fininho nessa história. Porque a gente vai. E você não tem medo de tomar uma dura, não, mané? Pá, eu tô aqui fazendo o meu papel, cara. Eu tô aqui seguindo o Flow, não é o nome do programa? Ah, é. Chegou Eu o só queria documento, dizer aí vocês pros me ETs convidaram, aí eu tô aí, que velho. eu Já não tenho fiz. nada a ver com isso, não. Tô estudando nada, não. Quem tá estudando é eles aí, ó. Tinha que tirar sangue, tira do tom. Tinha que implantar qualquer coisa, implanta no tom. Por isso que eu trouxe o Tom. Já pensou assim, imagina, vocês que estudam o bagulho. É que eles também não vão pegar um cara que já tá olhando pra eles, Muita né? pergunta eu vou fazer, eles vão ficar loucos. Imagina. Não, mesmo que você fosse meio chapadão e tal, os caras tivessem fazer e te devolvesse, aí que fudeu de vez. Mas, ô né? Igor, a gente já tá controlado. Eu tá aqui e ele aqui faz parte do plano deles. De soltar conta-gotas, Eu tô falando sério. É interessante. Porque se você pensar que é uma história que existe há muito tempo, que é um acobertamento, que é algo que, assim, não dá pra levantar isso de um dia pra noite. Destruir todas as religiões, mudar, tudo tem que ser devagar. Então a gente tá fazendo aqui o nosso papel, de trazer pra galera mais jovem, que é a cabeça aberta, de, gente, vamos olhar pra essa parada com uma visão mais responsa. Vamos cobrar dos governantes da galera de que, tipo, se aparece uma luz no céu e ela tá passando perto de usina nuclear, ela tá passando perto de exército, todos os governantes e os exércitos e as forças armadas lidam isso como se fosse algo de segurança nacional e segurança mundial. A gente não tem que saber nada sobre isso, vai ficar todo mundo fingindo que não sabe, então a gente não tem que cobrar uma resposta, alguma coisa. Eu acho que é mais nesse movimento da gente cobrar uma resposta. Se eles estão falando que existe uma luz e que ela existe desde 2014, a ufologia não começou em 2014. E outra que tem, isso tá tudo lá, se entrar no site do Arquivo Nacional, do governo brasileiro, tá lá os documentos. Esses documentos estão tudo lá. Só que a galera não tem nem ideia que dá pra chegar nisso aí, porque tem que fazer um cadastro, tem que fazer uma ficha lá gigantesca, a galera perde a vontade de mexer nisso. Mas tá lá, tá aberto, tá como arquivo desclassificado, então tem acesso a qualquer coisa da Operação Prata. E poderia ser mais fácil esse sistema de chegar nesses documentos. Lá pra CIA, pro FBI e pra NASA é a mesma coisa. Tu entra no site, tu não vê nada. Quando tu entra no site, tu vê o que tu conhece dos filmes da CIA, do FBI e tudo mais. Mas lá dentro tem todo o arquivo, tanto que até um dos links que eu disponibilizei é do diretório da CIA. Então a galera que clicar lá vai começar a abrir arquivo pra todo lado. Mas é tudo sobre discos voadores. E o Wikileaks em 2014 ou 2016, se eu não me engano, liberou uma conversa entre a Hillary Clinton e alguém de uma grande patente falando sobre algum assunto extraterrestre. Ou seja, cara, por que a gente não acaba com a ufologia? Caralho, não pior que enterra eu esses tive a malucos chance. logo, não manda o Tom pra casa, fecha o blog dele. A gente tava louco pra alguém dar essas respostas. Você acha que eu quero que a verdade seja que nós somos controlados por qualquer coisa maluca? Assim, isso parece muito maluquice de Será filme, que né? o Bolsonaro tem informações sobre alienígenas, não cara? Não tem. Eu acho que quando você fala de segurança mundial, se a gente fala de segurança nacional, as pessoas já têm patentes restritas, imagina de segurança mundial. Nem Obama não podia falar, né? Aquela entrevista famosa dele lá que ele pergunta e ele fica negando, a gente vê que ele tá bem desconfortável com a pergunta. Agora, né? por que caiu uma luz aqui no interior e vai o exército? A gente gasta um recurso absurdo, você viu? Aconteceu agora na cidade do interior aqui de São Paulo. Isso. Saiu até vídeos na O internet. que é agora? Faz quantos meses que aconteceu? Faz meses? Mês atrasado. É mesmo? Qual foi a Isso. cidade, Tom? Você lembra? Putz, cara. Caralho, mas é pessoal interessante comenta. que isso só ninguém Não, fica mas no sabendo, YouTube o essa pessoal gravando o exército. Deixa eu Foi ver se por eu 2 tenho. vezes na cidade, passando assim uma comitiva do exército atrás do lugar onde viam luzes. Primeiro tudo. foi Magé, no Rio de Janeiro. Sério? É. Ah, eu lembro de uma história dessa. Magé ficou, cara, um tempão, até pediram pra mim falar de Magé. Eu falei, cara, mas Magé foi meio Minha que... esposa de Magé. Caramba, então. É. Ela deve ter ouvido os boatos em algum lugar, porque saiu em todo lugar que tinha exército pra todo lado, tinha caído algo lá perto da fábrica de... Foi isso. Isso, né? É. Perto Não é verdade? Por que não manda a polícia lá ver? Cara, teve um meteoro, sei lá. Por que se gasta tanto recurso, investe? Por que ainda se leva a sério a ufologia? Cara, Nesse Varginha, sentido, olha né? o tempo que já passou de Varginha, ainda estão falando de Varginha, né? Agora veio um produtor, o James Fox, que é sei lá, inglês americano, veio fazer um documentário. Vai sair agora um documentário internacional sobre Varginha, cara. E por que é tão polêmico Varginha, Tom? Cara, Varginha tá até... Eu sempre falo, cara, eu acho que uma mentira tu não consegue segurar por tanto tempo. Eu vi recentemente, em algum lugar, um cara falando que o suposto ET de Varginha, na verdade, era um cara que morava em frente
ao terreno onde ele foi encontrado, que era um cara que tinha problemas mentais. Problemas mentais e tal. Que ele tava na chuva. Ele é sempre encontrado abaixadinho. Cara, pra mim a melhor desculpa até hoje da ufologia foi no Varginha, que os comandantes, eles reuniram toda a imprensa na época, né? A gente não tinha internet pra ajudar. Colocou toda a imprensa que podia do Brasil lá e falou que o extraterrestre, na verdade, era o Mudinho, que era um morador lá, conhecido da região, que tinha sofrido por causa de uma tempestade de granizo que tinha pegado ele e desfigurado ele a ponto das meninas verem ele no terreno e saírem correndo porque ele estava todo machucado do granizo. Essa foi a história oficial de Varginha. Encerra aí. Cara, tu vai acreditar nisso, velho? Parece específico demais, né? Cara, é puxado, né? E quando ele deu essa entrevista, lá no meio do caminho, ele falou que eles levaram a criatura pro hospital. E um dos repórteres se ligou e falou, tá, é a criatura ou é a pessoa? Daí encerrou ali a entrevista oficial, né? Então, ficou por isso Varginha. Daí começou a surgir o caso do militar que morreu, né? Aquele que agarrou a criatura, segundo... Sim, né? sim. É o Marco Xerezi, que foi um PM, né? Ele faleceu e o médico legista falou que nunca viu aquele tipo de doença afetar um furúnculo. Foi um furúnculo que pegou ele. Matar uma pessoa. Daí, logo depois, junto com ele, veio 2 animais do zoológico que morreram da mesma forma que esse policial. Sendo que eram 2 animais que se alimentavam de formas distintas, mas tiveram contato com uma criatura que estava rondando o zoológico, né? Então, o veterinário do zoológico confirmou. A família está até hoje esperando, enfim, a resposta lá da morte do Marco Xerezi. E o caso Varginha tá aberto até hoje, né? Tá aberto até hoje. Até hoje. Sobre a criatura que encontraram lá, os americanos levaram, qual foi? Existe, né, um protocolo mundial de que quando se tem um caso ufológico, quem lida com isso é os americanos, né? Isso dizem, né, a ufologia. E por muitos tempos os americanos também tiveram um protocolo, também contrataram uma empresa terceirizada, hoje a gente sabe, que é do Robert Bigelow, que era ele que fazia isso. Era uma empresa terceirizada, né? Então, existe uma história até de um caso famoso no México, onde, bem no começo da ufologia, onde os militares tiveram contato, dizem, né, com um ser, e aí todos morreram. Então existe hoje um protocolo, quando tem um contato, alguma coisa assim, porque existe uma segurança biológica e tudo, quando vai se ter contato com alguma coisa assim. Eu acredito que é por isso, né, Tom, que vai exército, que tem... Hoje até Varginha tem os registros da NASA. Varginha, conta a história, Varginha não abriu o hangar pra entrar um avião americano? Cara, tem uma história bem doida, né? O Tom tá com vergonha, as pessoas vieram aqui pra isso, velho, abre seu coração. Essa do avião, na verdade, quem falou foi o pessoal lá do Paranormal, que tinham recebido uma mensagem sobre alguém que foi um marceneiro que teve que abrir um arrombo na porta do hangar, lá em Varginha, pra receber um avião da gringa. E isso foi logo ali nos dias que aconteceu o caso Varginha. O caso Varginha aconteceu no meio de uma tempestade lá que teve em Varginha que derrubou árvore para todo lado, deu realmente chuva de granizo e tudo mais. E, enfim, segundo o exército, eles estavam lá para isso, para ajudar a cidade, né, com as árvores e tudo mais. Só que nunca antes e nem nunca depois tinha acontecido do exército ajudar nesse tipo de... Enfim, vamos deslocar vários camburões para, sei lá, limpar as ruas das árvores, sabe? Então tem muita coisa mal contada. Porque o exército é bom de limpeza. Eles são bons de limpeza, né? E, enfim... Cara, tem... Tudo pau mole, né? Precisa fazer alguma coisa. Zoando, os caras vão me pegar na porrada. É brincadeira, gente. Com respeito aí pelo... então tem... E surgiu muita testemunha dos militares. Na época, eles fizeram eles chamaram todos os militares, até esses documentos estão liberados. E fizeram entrevista um por um. E pediram, vocês viram alguma coisa? E todo mundo falou, não vimos nada. Não vimos nada. Era tudo os milicos lá iniciando a vida, né? Cara, tu vai falar que viu alguma coisa? Todo mundo falou, não vi nada não. Não vi nada não. Todo mundo colocou, assinou embaixo e deu. E foi isso o protocolo. E depois começou a brotou as meninas, deu a morte do Xerezi, deu os animais. Deu uma senhora que estava numa festa perto do zoológico e ela ficou cara a cara com a criatura. Essa mulher já faleceu, né? Na época ela já tinha idade. No interior os fazendeiros viram, o pessoal que passou na rodovia viu algo. Tipo, o que pra gente é um caso ufológico, pros ETs deve ser uma bebedeira, né? Eles tomaram um porre e desceram, foram na quermesse, encontraram uma tia, né? Não é possível.
possível. O que eles chamam de aquele filme, né? Como é que chama? Se beber não... Se beber não case, é um caso ufológico Se brasileiro. beber não voe, né? Se beber Caralho. não. É uns moleque, né? Lá de Vênus que pegaram uma nave escondida do pai e vieram causar aqui. Cara, e tem muito, cara. O interior é muito legal, né? Tu pega as cidadezinhas do interior, assim, tu acha... E é pessoas que não querem falar sobre isso. É pessoas que... Cara, se falar, vai perder o emprego. A família nunca mais vai conseguir nada. Os caras lá de Varginha são meio puto, inclusive, com essa história, não são? Sim, cara. É uma E é provado, cara, que existe uma força contrária. Por exemplo, quando você pega os casos que as agências americanas deram como sendo reais, como esse do Nimitz e dos caças que foram atrás dos TikToks, TikToks, TikTok. maravilhosa. Hoje são TikTokers, né? Hoje são TikTokers. Você percebe que sempre eles relatam que depois uma autoridade superior mandou eles esquecerem aquilo e não relatarem pra ninguém. Então isso também é uma prova, né? As agências dando como real isso que a gente vê, e esse depoimento deles, inclui alguém de uma patente maior pedindo pra eles acobertarem. Ou seja, o acobertamento é real. Seja lá do que for, esse assunto ele é um tabu desgraçado pros governos, né? As meninas de Varginha também falaram que receberam proposta para esquecer o caso. E elas falaram que chegou um pessoal lá e ofereceu. Ofereceu que nem nos filmes que E a elas gente vê fizeram outro, elas mudaram o depoimento no meio do caminho, não foi? Elas, o que eu vi até hoje, de 96 até hoje, elas manteram que viram a criatura. Manteram né? o que viram? Sim, elas falaram, a gente não vai mudar por nada. Mesmo que chegou o carinha com a maleta lá e falou, ó, vamos mudar de vida aqui, vamos sair dessa pimbaíba e vamos ser felizes. Eu mudava o discurso. Nossa, eu fechava a Verdade Mundial, você traria elas aqui, excluía Igor? blog. Hã? Você traria as meninas de Varginha aqui? Elas ainda estão falando sobre isso? Então é agora que elas querem falar. Acho que elas estão Parece até que agora elas querem falar sobre isso. Eu acho que elas estão até com algum canal no YouTube, cara. Alguma É coisa. mesmo? Não seria incrível, cara? Tinha que ter as meninas pra Não, e as meninas viram. são. Tu vê o relato, tu vê quando a pessoa não quer holofote, assim. Elas não iam falar isso até hoje, né, cara? Pra mim, o grande exemplo do cara que não quer holofote, assim, que na real isso daí só traz problema, é o Bob Lazar, cara. O que fudeu a vida dele, né? Pelo que eu sei lá que ele falou, da história dele e tudo mais, a vida dele é meio que apagada, né? Sei. Não tem onde o cara estudou. Não tem. O cara sabe que estudou na faculdade X, vai lá na faculdade X e o nome dele não tá lá. Tá, todos os colegas, mas o dele não tá lá. O cara vai no onde ele trabalhou e é como se ele nunca tivesse passado por ali. Isso daí é muito estranho mesmo, Dá a né? impressão que o governo apagou. Daí, quando tu vai lá pesquisar o cara, tudo que ele falou não faz sentido, né? É porque assim. Parece biruta dele. Então, ou ele é completamente louco, que não parece, assim, ele não fala, ele não se comunica como um cara completamente louco. Ou tem alguma coisa aí, né? E assim, é que as coisas que ele fala, assim, são bem contundentes, né? E ele fala a mesma coisa há 40 anos, né? É muito engraçado. Você vê ele jovem falando a mesma coisa. Ninguém sabia da Área 51 até ele meter a boca no trambolho. Mas, assim, né? existe muito dinheiro rodando dentro da ufologia e da cultura do extraterrestre. Então isso é importante falar. Que muita gente vive disso sem talvez nunca ter visto um De extraterrestre. enrolar os outros. Eu posso escrever um livro e falar que eu recebi dos extraterrestres. Talvez gere uma curiosidade desse público. Ok, eu acho que rola isso. Mas a partir do momento que a gente se apega em documentos e faz uma investigação um pouco mais séria, você vê que o negócio tá separado dessa outra Totalmente. vertente, né? E realmente, cara, se você pegar as agências americanas, os governos, contarem pra gente que isso é recente é uma loucura, cara. É uma loucura. De que, nossa, assim, a gente viu agora, hoje saiu uma reportagem assim falando, NASA disse que vai pesquisar a fundo os UFOs, os extraterrestres. Hoje vai pesquisar? Hoje. Já morreu todo mundo que pesquisou a fundo isso, que deu a vida pra pesquisar isso, né? Mas eles vão começar a pesquisar a fundo. Quando vocês analisam o discurso lá, tudo que o Bob Lazar fala, qual que é o sentimento de vocês? Porque assim, cara, ele me colocou uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Uma paradinha que caralho. Porque assim, é muito rico em detalhes, tá ligado? Tudo bem que todo bom mentiroso faz isso. Ele teve muito tempo pra inventar essa história, né? São 40 anos falando isso, né? Mas, o lance que ele uma hora vira verdade, né? O lance que ele fala que é interessante é ele falando que tava no hangar e aí daqui a pouco abre a porta uma caralhada de nave. Tu fica, caralho. E ele dá detalhes ainda do que a engenharia reversa trouxe de benefícios pra gente e que rolava, né? Esse foi o projeto americano de engenharia reversa, que depois terminou a Segunda Guerra. Eles pegaram todos os engenheiros,
segundo, né, a ufologia, os engenheiros nazistas que já estavam fazendo pesquisas sobre naves, né? Ah. E levaram todos para os Estados Unidos para pesquisar, para continuar as pesquisas, né? Entendi. Bom, é que assim, o que o Bob fala, se eu não me engano, é que quando ele chega lá, eles estão trabalhando na engenharia reversa desse bagulho gravitacional, já tinha um cara, e o máximo que eles tinham conseguido de avanço era ligar o troço e desligar o troço, né? E eles, caralho, como é que isso aqui funciona, não sei o quê. Aí ele explica lá como é que ele via a parada, mas falou também que no avanço de verdade não rolou, né? Então o vagabundo deve estar pesquisando essa porra até hoje. O que deixa a pulga atrás da orelha do Lazar é esse lance de ele dá tanto detalhe, cara. É muito detalhe pra ser eu acho que se fosse mentira, uma hora ia cair, uma hora ia vir algum físico, alguma coisa e falar, cara, isso aqui não tá batendo o negócio, né? O maluco tá até hoje falando as coisas e ninguém chega lá e peita ele, né? E tiveram pesquisas, né? Por exemplo, ele fala de um avião que levava os funcionários para 51 e um avião sem bandeira. Aí foram pesquisar no aeroporto, tinha um avião mesmo que levava os funcionários para 51. Então, assim, é capaz dele ter realmente trabalhado lá dentro, talvez na base militar, ter arrumado confusão com as pessoas, ficado puto e resolvido fazer um expor, né? Então, Só pode deixar ser. ele Porque vivo, cara. porque eu faço Deixar assim. ele vivo é esquisito também. Cara, Mas é que imagina chega um o momento que é tu tem difícil assinar matar, pra né? chegar lá, velho. É. Deve deixar até a alma assinada lá pra conseguir o emprego, cara. E daí os caras, não, vai lá, pode contar pra todo mundo aí que tá tudo certo, cara. Todo mundo vai achar que tu é louco mesmo, né? Talvez seja calculado, porque no fim todo mundo acha que o cara é louco, né?